Armindo? Quem é Armindo Trevisan? Se eu tivesse que dizer, é uma criatura humana, autoconsciente, desejosa de comunicação humana, que no fim das contas, quando nós estamos expressando alguma coisa, nós estamos querendo encontrar amigos. Armindo, como foi teu encontro com a poesia? A poesia é uma coisa misteriosa, viu? Porque ela, para mim, nasceu na infância. De uma forma, de certa maneira, brusca e inoportuna. Porque eu era uma criança, mais ou menos de 4 aninhos de idade, e na nossa região, lá onde a gente vivia, os velórios não eram feitos em casas especializadas, mas na sala de espera, da sala principal das famílias. E eu, como criança, entrei num desses velórios, e ninguém me impediu, e fui lá ver o defunto. É lógico que depois desse dia, eu fiquei muito impressionado em saber o que era a vida, no fundo, né? Eu conto até no meu livro novo que, na realidade, eu comecei a juntar palavras a partir do que eu via nas igrejas, mesmo em latim. Mas, através da sonoridade das palavras, eu fui notando que, juntando-as, confrontando-as ou colocando-as em determinadas posições, provocava um interesse que é diferente da linguagem comum. Quando me vejo nu, carne e tamanho apenas, sofrendo a garra de algo que não me orna nem me afaga, sinto por dentro um silêncio que me deixa ainda mais nu. Quando me vejo nu, ao sol que me rói parado, ao sal que me entra na vida, ao ar que me desnuda a alma, fico no mundo sem par, desejando me enterrar. Ah, que desnudez faminta, do banheiro, sobre o leito, em qualquer parte do mundo onde se deixa o vestido. É o próprio medo do homem que aparece sobre a pele. Mas é tão bom, delicioso, o jorro da água, o unguento, o perfume, a relva, a seda de outra carne ainda mais nua. Aí o terror é esquecido por um instante florido. Só um homem todo nu pode acreditar em algo, num pássaro azul, em Deus, numa coisa irreversível. Para mim é um dos poemas mais lindos que tu já escreveu. Da Itália, né? Essa aqui foi da Venezuela. Armindo, e como é o teu método de criação? A criação poética, eu duvido que alguém a tenha explicado suficientemente. Ela nasce, no fim, de uma espécie de desejo de comunicar um insight, um vislumbre existencial sobre alguma coisa. Pode ser sobre um gato, pode ser sobre uma árvore, pode ser sobre um carinho especial que a gente teve de uma pessoa que gostava da gente. Nasce, no fundo, de um sentimento, de uma emoção, como dizia Wordsworth,
é revivido na tranquilidade. Quer dizer, normalmente tu não faz um poema sob forte emoção. Tu faz um poema sob profunda emoção. Uma emoção calma, uma emoção, digamos, cristalina, uma emoção que os outros não conseguem expressar e que o poeta consegue. Esse poema, na realidade, foi escrito para minha mulher, viu? E casualmente, esse poema se tornou meu poema mais conhecido. Eu gosto dele, viu? Os nossos rostos serão os mesmos, porém tu não responderás ao espelho que te interroga. As nossas mãos serão as mesmas, porém tu não apanharás do mesmo jeito uma xícara. Os nossos olhos serão os mesmos, porém os teus olharão para mais longe, para um outro azul. Os nossos pés serão os mesmos, porém tu caminharás vacilante, apoiado numa bengala. Vendo-nos a sós, alguém dirá, estão juntos. Outros exclamarão, o amor é um milagre. Nossos cabelos brilharão da mesma cor do leite e nossos corações saberão mais coisas juntos. Eu te olharei surpreso como quem olha um rubi. Tu me olharás serena como quem fixa um leão. Neste imóvel minuto, o mesmo riso brincará dos teus lábios e nos meus como um pássaro perdido. Talvez já não tenhamos a mesma paixão selvagem, talvez os nossos corpos não ardam das mesmas chamas, mas será uma alegria ver os troncos reverdecerem e a solidão convertida em trigal que o vento agita. Enfim, eu te direi, valeu a pena, foi uma aventura. Responderás ainda mais bela, quem imaginaria? Riremos novamente e os amigos dirão, como são jovens, acordam sempre do mesmo sonho. Sempre me interessei por anotações pessoais, viu? Sublinhando. Às vezes eu abuso um pouco, né? Mas acho que os autores vão me perdoar, viu? Porque isso mostra muita atenção por eles. A gente perdeu um hábito muito grande que é da ruminação, viu? Aquilo que para os bois e para outros animais se chama ruminação, para nós é reflexão, é meditação, é detença no que as palavras contêm debaixo delas. A gente imagina a primeira pessoa que deve ter dito a palavra rosa. Eu fico pensando na pré-história e, posteriormente, como diz um autor, a pré-história só deixou fósseis verbais. Então, é preciso, hoje, compreender que uma palavra, qualquer palavra, tem um significado visível e um invisível. As palavras são parecidas conosco, elas têm consciente, inconsciente e subconsciente. E o poeta é, na realidade, um cientista da palavra.
Quantas vezes tu reescreve um poema? Eu, no começo, escrevia à mão. Depois passei a escrever à máquina. E com o computador, eu fico ainda mais livre, porque o computador, eu guardo sempre a primeira versão do poema. E depois tento, mediante uma espécie de docilidade à língua, ali entra também a consulta aos dicionários, às vezes a palavra, de repente uma meditação sobre o tema que eu estava tratando. Aí é difícil dizer, é uma espécie de parada do pensamento e da emoção, em que o pensamento e a emoção se dão as mãos, não é? E sussurram alguma coisa. O poema é uma coisa muito complicada de se fazer e muito simples de se ler. Vou ler agora um poema intitulado Feminicídio. Um só soluço escuta-se no mundo durante a madrugada. É quando um cão não tem a companhia de seu dono e um homem assassina uma mulher. Sobre a China e o tal, que eu sempre apreciei muito e que teve muita influência na minha vida. Aqui tem um autor que eu sempre apreciei muito, que é Albert Camus. Eu gosto muito de ciência, viu? Então aqui é um livro importante, né? Junto com o Carl Sagan, ó, e com o Eccles. Armindo, um grande escritor como tu és, as pessoas podem imaginar que nasce pronto. A rigor, eu penso que a poesia seria, no seu estado nativo, uma coisa de todo ser humano. Porque todo ser humano tem uma certa sensibilidade, maior ou menor. Mas a elaboração dessa sensibilidade, a transformação, diria assim, desse sentimento e emoção em palavras, essa materialização verbal, isso aí é fruto de uma longa aprendizagem. Tu tens que ter contato com muitos poetas, não é? Às vezes, lendo um poeta, nasce um poema totalmente diferente daquele que tu estavas lendo. Aqui estão os meus 2 livros mais queridos em poesia. A Divina Comédia, de Dante, que eu comprei em 1958. Cheia de notas, ó. Aqui é Camões. Bom, os sonetos de Camões estão super cheio de notas, ó. Como eu sou também religioso, eu boto também imagens aqui. A vida de um escritor é muito variada, viu? O meu autor predileto, desde jovem, é Pascal, né? O pensamento faz a grandeza do homem. O homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Estou procurando o livro de Santo Agostinho. Aqui, ó. É um livro que inaugurou as autobiografias e que permanece, pelo que eu vi nas opiniões gerais, como uma das coisas mais geniais que o homem escreveu. Como eu li umas 5 vezes as Confissões de Santo Agostinho, eu pensei o seguinte: eu acho que qualquer depoimento humano é um depoimento misterioso e sagrado, profundamente humano, e que deve ser resguardado na medida do possível. Na realidade, o meu livro sobre a ponte pêncil da esperança
É um livro que aborda isso. É a minha autobiografia, vamos dizer assim, espiritual e cultural. E cultural, não esqueçam disso. Eu não estou interessado em fazer prosélitos, eu estou interessado em fazer leitores e seres humanos que se reconciliem com a vida se já não estão reconciliados com ela. Meus livros. Aqui, esse aqui, eu gosto muito desses aqui, ó. Aqui tem os meus melhores poemas e aqui ao lado tem o livro de Nossa Senhora sobre poemas à Virgem Maria. Esse aqui eu levei 18 anos para fazer. Esse aqui é um dos meus livros mais antigos, viu? É o meu segundo livro de poemas, viu? É um livro que teve muita atenção dos jovens. Agora, se vocês querem saber de livros que me trouxeram muito respeito, são esses dois aqui, ó. Esse é um livro que eu escrevi agora, né? Permito-me acrescentar 2 poemas? Claro. São inéditos. Ninguém ainda os ouviu. Vocês vão ser os primeiros a ouvi-los. Poema de amor à esperança. Prestem bem atenção, porque cada palavra, aqui são só 6 versos, tem seu sentido. Talvez o grande anseio de um vivente, ao chegar ao seu último suspiro, seja um sonho de luz apetecida. Ver a esperança bem perto de si, sozinha e tímida como um passarinho, a estender sua mão à própria vida. E o segundo poema, que eu faço questão de comunicar a vocês, é esse aqui, ó. Deverás estar só na extrema hora, quando as coisas se calam e os mortais parecem não estarem ao teu lado, tornando-se incorpóreos e distantes. Nessa hora de tristíssimos instantes, lembra-te que a vida é uma busca de uma pátria sem espaço e sem tempo, onde tudo foge ao tempo e às fronteiras. Assim, a dor é irmã da alegria, que canta silenciosa, ainda que triste, por ser irmã de tudo que existe. Contenta-te em partir, sem perguntares se estás ainda no mundo ou nas carícias da luz que te introduz no paraíso. Obrigado a vocês que estão aqui me ouvindo com uma atenção espetacular. Poucas vezes eu tive, acho, na minha vida. A minha definição pessoal de poesia é uma lucidez enternecida. Um poema para ser, digamos assim, realmente nascido, para a gente pegar ele nas mãos como você pega uma criança no berço, ele precisa ter sido falado primeiro, depois escrito, muito bem, e depois recebido por alguém que lhe dê muito carinho.